bem-vindos à aula 5 da disciplina de tópicos avançados de engenharia de computação. A ideia dessa semana é a última que a gente vai falar de peer-to-peer, é um assunto quente na área de peer-to-peer, são bitcoins, talvez alguns de vocês tenham dinheiro investido em bitcoins. A ideia aqui não é falar do lado econômico, eu nem entendo muito do lado econômico, não sei se alguém entende o lado econômico de bitcoins, mas o lado técnico de como as coisas funcionam por trás dos panos. Então, do ponto de vista de computação. Então, vamos lá. Qual que é o cenário que o Bitcoin tenta resolver? Esse aqui. Eu quero fazer transações financeiras na web, transações diversas. E, bom, para poder fazer uma transação, vender um produto, algo assim, eu preciso saber se o usuário que está dizendo que está me mandando dinheiro, ele tem saldo, ele de fato tem aquele dinheiro. Um jeito simples de fazer isso é o que a gente faz no Internet Banking, né? Enfim, o banco é a entidade que faz todas as transferências, cobra taxas por isso, enfim, está prestando um serviço, então ele tem o direito, digamos, de cobrar essas taxas, e eu sei que o usuário que está me mandando um comprovante de que recebi, de que ele me mandou o dinheiro, ele tem saldo simplesmente porque eu confio no banco, né? Enfim. Esse é o processo básico por trás do Internet Banking. Mas qual é? Eu não confio nos bancos, né? Não acho que os bancos necessariamente sejam entidades confiáveis, ou mesmo que eu confie, eu não queria pagar taxa para banco. Eu ganho dinheiro demais nas nossas custas. Como é que dá para tentar fazer um cenário também de troca financeira, só que sem essa entidade aqui que atrapalha o processo cobrando essas taxas? Então, e se eu conseguisse fazer uma listagem de todas as transações que todo mundo fez desde o início dos tempos? Eu tivesse aí um livro contábil com todas as transações que aconteceram. Nesse caso, seria fácil saber quem tem saldo e quem não tem saldo. É meio simples calcular o saldo das pessoas. Então, tem aqui um cenário com algumas transações. Eu sei, por transações passadas aqui, que o saldo de alguém, do D, é 400. Eu vejo o D mandando dinheiro para o A, 400. Ele faz uma assinatura digital dizendo que ele está mandando dinheiro para o A. Então, enfim, ele é o dono do dinheiro, não tem por que desconfiar que ele não mandou para o A. Na verdade, não tem por que desconfiar, ele assinou digitalmente, depois ele não pode falar que não foi ele que fez aquela assinatura digital. E aí, se o A mandar dinheiro para o B tem condições de saber que o A tinha, de fato, esse saldo, né? O A mandou para o B 400, aí o B pode olhar e, bom, 400, ok, faz sentido, ele recebeu esses 400 aqui do D, o D tinha esse saldo, então não tem problema nenhum. O B pode mandar o produto aí para o A sem problema nenhum. E se o A tentar dar uma de espertinho e tentar mandar dinheiro para o C vai saber que o A não tinha dinheiro, simplesmente porque ele vai olhar aqui em todas as transações, não, ó. Às 10h05, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha com o B. Não tem por que eu mandar o produto para o A, porque ele não tem esses 400 para me mandar. Ele pode assinar digitalmente, mas ele não tem saldo. Então, não vou mandar o produto para ele. Então, nesse tipo de cenário, eu consigo simplesmente saber na ordem que as transações aconteceram, né? Esse timestamp aqui, o carimbo de tempo, é importante, porque aí eu consigo ordenar isso e saber quem tem dinheiro em cada um dos momentos. Isso é muito interessante, essa é a base do que o Bitcoin tenta fazer, mas tem um probleminha com isso. Quem disse que os usuários são confiáveis para dizer os instantes em que as coisas aconteceram? Quem que fornece esse carimbo de tempo aí para dizer, ó, essa transação aconteceu nesse instante? Então, o dinheiro que foi para o B, ele foi para o B antes de ir para o C. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido nesse cenário, porque estamos num cenário distribuído, não dá necessariamente para confiar nos relógios de cada um dos usuários. Tanto que dá para fazer fraude, se eu puder manipular esse relógio. Suponha aqui, ó, que às 9 da manhã, segundo quem está mandando os dados, né? Eu faço assinatura digital aqui, eu D, assino que estou mandando dinheiro para o A às 9 da manhã. E eu sou um cara honesto, digamos. E esse timestamp, então, legal, confiável. Aí o B, quando ele recebeu o dinheiro do A, às 10h05, ele vai olhar, de fato, às 9 o A recebeu 400, então ele tem 400 para me mandar, tudo certo, vou mandar o produto para ele. Só que o A, sacanamente, um pouquinho depois,
ele fala, ó, são 10 horas e eu estou mandando 400 dinheiros aqui para o C. O C olha, ué, mas não são 10 horas, mas eu estou ganhando dinheiro, né? Então, acho que são 10 horas. Pelo bem do meu capital, são 10 horas. Ele entra na jogada aqui, às 10h02, digamos, ele diz que, mandei o produto para o A, tá tudo certo. O B nem está monitorando a rede, ele nem sabe que essa sacanagem aconteceu. Mas, quando o B tentar gastar esse dinheiro, o que vai acontecer, aqui está mandando para um usuário E, o que vai acontecer é que o usuário E vai olhar no conjunto de transações aqui e vai ver, bom, às 9 o A ganhou 400, mas às 10 ele gastou com C. Às 10h05, o A tentou mandar dinheiro para o B. Se o B de fato mandou o produto para o A, ele fez besteira. Eu sei que o B não tem esse dinheiro, então eu não vou aceitar a transação do B. O B vê a recusa, olha, mas o que aconteceu? O que houve? Ele volta para analisar as transações aqui e descobre, opa, peraí, cancela esse produto para o A, porque o A fez sacanagem. Só que, poxa, faz 5 horas já que isso aconteceu, o produto já foi. Enfim, depende do meio que foi utilizado, né? No Brasil está um pouquinho complicado mandar produto em alta velocidade, mas suponha que seja um Sedex, chega na hora. O A vai falar, não, já recebi o produto, perdeu e, bom, você não tem nada com isso. Afinal de contas, ele recebeu o dinheiro às 10 e ele está feliz com o dinheiro dele. Isso aqui é uma fraude e eu tenho que evitar isso num cenário, né? Eu posso colocar o banco de volta, mas eu quis tirar o banco. Então, ao tirar o banco, eu tenho um problema agora com os timestamps. Como é que eu posso confiar nos carimbos de tempo das coisas que aconteceram na rede? Um jeito que é usado também na prática, em alguns cenários, eu ponho uma autoridade de carimbo de tempo. O que é uma autoridade de carimbo de tempo? É alguém confiável na rede, que a única coisa que ele faz, ele não intermedia transações, mas a única coisa que ele faz é dizer o instante que as coisas aconteceram e ele assina. Isso é um serviço comercial, né? O TSA tem algumas empresas no Brasil que fornecem esse serviço, cobram taxas, mas daria para fazer. Nesse cenário, dá para resolver simples aquele problema que eu tinha mostrado antes, porque se o A tentar mandar dinheiro para o C às 10h02 e submeter, são 10h02 para a autoridade certificadora de carimbo de tempo. Ela vai olhar e, não são 10h02. Já inclusive assinei uma transação lá às 10h06. Eu não vou assinar isso aqui. E aí, no final das contas, o C fica sem o dinheiro, porque essas transações aqui, elas são ignoradas na rede porque elas não estão assinadas pela autoridade certificadora de carimbo de tempo. Então, enfim, isso resolve, mas é meio que voltei ao problema original, né? Eu não quero ninguém confiável na rede. Eu quero fazer isso de forma totalmente distribuída, só usuários finais, porque essa autoridade de carimbo de tempo cobra taxas. Eu não quero taxas dentro do meu sistema. Eu quero tentar fazer alguma coisa sem esse tipo de cobrança. Como é que dá para fazer? Bom, dá para usar um negócio que a gente chama de blockchain. Enfim, dizem que blockchain dá para fazer 1 milhão de coisas, até para curar o câncer com blockchain, segundo algumas pessoas que querem fazer algum tipo de solução baseada em blockchain, mas basicamente o que o blockchain é de verdade é uma TSA, é uma autoridade, um jeito de carimbar os tempos, só que é feito de forma peer-to-peer. São usuários finais que fazem isso, não precisa de um cara centralizado para fazer esse tipo de coisa. Então, como é que funciona o blockchain? Como o próprio nome diz, é uma cadeia de blocos. O que tem dentro dos blocos? Tem transações. No caso do Bitcoin, né? Na verdade, dá para colocar qualquer coisa lá dentro. O blockchain não liga para o que tem dentro, especificamente no caso do Bitcoin. São transações, pessoas mandando dinheiro uns para os outros. E por que é cadeia? Porque cada uma das transações, cada um dos blocos aqui, ele aponta para o bloco anterior e causa um encadeamento. Então pode ver que esse nó aqui, ele fala que o anterior dele é o 5. Esse nó aqui, ele fala que o anterior dele é o 17. Então você tem um encadeamento porque cada um dos blocos diz qual é o bloco anterior. E mais do que isso, você tem o hash do bloco. Lembra que quando você calcula o hash de algo, é difícil você alterar esse algo sem alterar o hash? Então, se eu de alguma forma tentar alterar essa transação aqui, não gostei desse dinheiro indo para o A. Eu quero falar que o dinheiro veio para mim. Ou esse D indo para o A aqui. Para alterar isso, eu tenho que conseguir fazer com que o hash se mantenha. Porque senão
Quando esse cara fala, o hash anterior é 5. Se alguém alterar esse valor aqui, o conteúdo disso aqui, ele vai ter que conseguir bater no mesmo hash. E isso é difícil. Obviamente, com os números que eu coloquei aqui de 2 dígitos, é fácil achar um hash com esse tamaninho pequeno aí, que alterar esses dados para bater no mesmo hash. Mas na prática são hashes de 256 bits. É extremamente difícil conseguir achar 2 conteúdos que tenham exatamente o mesmo hash com 256 bits. Então, enfim, no final das contas não dá para fazer. E isso garante, então, a integridade dos dados e a sequência entre eles. Cada bloco aponta para o bloco anterior. Então, se todo mundo concordar com uma sequência qualquer, né, falei, uma rede distribuída, então todo mundo tem que concordar com essa ordem. A gente chama isso de consenso. Se todo mundo concordar com isso, está tudo certo. Como é que o blockchain garante que isso vai ser válido? Enfim, que todo mundo vai concordar com uma ordem. Qualquer pessoa pode, a princípio, falar qual que é o próximo bloco, né? Não é distribuído? Então, não tem alguém mais bonito do que o outro aí, não tem alguém confiável na rede. Em princípio, qualquer pessoa poderia falar, o próximo bloco, pensando temporalmente aí, eu acho que é esse. Como é que o Bitcoin, enfim, o blockchain de uma forma geral, garante que só um usuário, só poucos usuários vão conseguir falar qual que é o próximo bloco? E quem que pode falar no final das contas quem é o próximo bloco? O que a gente faz é, como todos os usuários são iguais, a gente vai dar preferência para um deles, o mais rápido. E o mais rápido com relação a quê? Com um desafio matemático que a gente vai dar para todos eles. Todo mundo tem exatamente a mesma chance e tem que responder a um desafio matemático. O desafio matemático chama Proof of Work, ou prova de trabalho. Então, quer dizer qual que é o próximo bloco? Vai ter que trabalhar, meu amigo. Quem faz isso são os chamados mineradores, alguém que realiza o Proof of Work para dizer qual é o próximo bloco que vai aparecer na cadeia. Vou colocar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, sair um pouco do teórico aqui. Vamos achar o próximo bloco aqui, eu fiz alguns blocos já, eu quero saber qual que é o próximo bloco desse aqui. Tem o hash valor 07, então eu quero calcular o próximo temporalmente, né? Enfim, no tempo que o blockchain enxerga, simplesmente qual é o próximo bloco encadeado aí. E tem alguns usuários que vão tentar fazer isso. Então eu peguei aqui 2 mineradores, cada um deles conhece algumas transações que ainda não está no blockchain. Basicamente o que aconteceu é alguém falou, essa transação existe, eu quero mandar dinheiro para tal pessoa. Você pode, por favor, validar isso, dizer qual a posição no tempo dessa minha transação? E aí cada um deles escolhe algumas transações dessas. Então, por exemplo, esse nó aqui escolheu a transação branca e amarela, esse aqui pegou a azul e a amarela. Cada um pega as transações que quiser. Já eu explico por que algumas transações são preferenciais a outras. E o que ele vai ter que fazer é, ele pode escolher as transações, as moedas que ele vem aqui, ele vai ter que dizer qual é o bloco anterior, no caso aqui o hash do anterior era 7, então ele tem que preencher esse campo aqui com 7 necessariamente, e ele tem que achar um hash que satisfaça uma certa relação. Esse cara aqui tem que ser, por exemplo, menor do que 20, né? No meu exemplo simplificado. O que vai acontecer é, eu vou ter que, de alguma forma, então, está aqui o meu desafio matemático, o valor do anterior está fixo, e o que eu vou ficar variando é esse número aqui, n, aleatório, até eu conseguir achar um valor de n, que quando eu calcular essa coisa meio maluca aqui, seja menor do que 20. Quando eu conseguir fazer isso, eu preencho o hash e aviso para todo mundo, ganhei, consegui achar o desafio. Então, cada um deles vai testar alguns n's até achar um hash. O objetivo é achar esse cara menor do que 20. O primeiro que conseguir, ele avisa todo mundo e ele ganha essa corrida. Tem um custo computacional para fazer isso, mas enfim, eu já explico por que diabos alguém gasta tempo fazendo esse tipo de coisa. Então, vamos lá, tem aqui uma fórmula maluca. Se vocês quiserem, pode fazer em casa aí, os números que vão aparecer aqui são reais. O que o primeiro nó tenta fazer é calcular com o valor 1 e o segundo nó valor 1 também. O primeiro vai dar, essa equação aqui vai dar 72, o segundo vai dar 74. Ué, mas os dois não tentaram o mesmo n? Sim, mas os valores das moedas são diferentes. O cálculo todo é baseado não só no anterior e no n, mas está vendo aqui que tem o valor 1, valor 2?
Então, é baseado em absolutamente todo o conteúdo do meu bloco, esse valor de hash que eu estou calculando. Então, os dois tentaram, não deu certo, um conseguiu 72, 74, nenhum deles é menor do que 20. Então, vamos tentar o próximo. Esse nó aqui tenta o 2, dá 31, outro nó tenta o 2 também, dá 39. E, de novo, não funcionou. 3 também não dá, tá vendo? É menor do que 20. Esse aqui quase conseguiu. Era para ser menor do que 20, deu 20, também não funciona. Esse aqui desencana de tentar fazer em sequência, esse aqui ainda está em sequência, aqui vai começar a sequência de Fibonacci de uma vez. Só para pegar alguma coisa maluca. Pega os dois números anteriores, soma e isso dá o próximo. Então, esse cara aqui tenta o 5, dá 88, não funciona. Esse cara aqui tenta o 4, 71, também não funciona. E, finalmente, quando ele tenta o 8, ele consegue um número que é menor do que 20. E o outro está tentando ainda, não vai conseguir por hora um número menor do que 20. Quando ele conseguiu, ele avisa todo mundo. Esse virou autoridade certificadora de carimbo de tempo para este nó específico aqui, para esse bloco específico aqui. Ele fala, ó, achei o bloco para o instante t mais 3, né? Enfim, lembra? Isso aqui é tempo relativo entre os blocos. E aí ele simplesmente preenche esse bloco com o valor que ele achou, 15, e fala qual que é a solução do desafio, 18. Avisa todo mundo consegue verificar se essa equação aqui bate mesmo. Para esse valor de hash, para esse valor de n, essa equação aqui dá menor do que 20? Deu menor do que 20, eu aceito. Se não deu menor que 20, eu não aceito. Então isso filtra, no final das contas, quem que pode e quem não pode dizer qual que é o próximo bloco, né? Quem pode dizer é o cara que consegue ganhar o desafio primeiro. É uma corrida mesmo, quem conseguir ganhar, ele vai ser o nó confiável, digamos, da rede. Ele não é confiável nada, mas ele ganhou o desafio com esse valor. E isso é a ideia por trás do blockchain. O que é o Bitcoin, então? É exatamente isso. É um livro contábil. Você tem, então, todas as transações. Isso aqui que eu mostrei, isso aqui é basicamente o que vai aparecer no livro contábil. Um monte de transações ainda não validadas, junto com um monte de transações validadas pelos usuários que vão aparecer no blockchain. Então, tudo que tiver no chain, você sabe a ordem que eles aconteceram. Não precisa ser a ordem real em que as transações entraram na rede, mas é a ordem com a qual todo mundo concorda. Então, se todo mundo concorda com ela, é isso que eu vou usar para balizar quem recebeu a moeda antes e quem recebeu a moeda depois. É só isso que eu preciso para garantir, enfim, a ordem é tudo que eu preciso para saber o saldo dos usuários dentro da rede. Se eu tenho todas as transações, como eu tenho dentro do blockchain, problema resolvido. Eu consigo verificar o saldo de cada um, eu sei quem tem dinheiro, eu sei quem não tem dinheiro. Os nós dentro da rede do Bitcoin, eles são identificados somente por chaves públicas. Então tem lá um número, conjunto de dados aleatórios que identificam aquele nó. Então é um pseudônimo, no final das contas. Tem um monte de zeros e uns que representa na rede. É interessante que aí não dá para saber, em princípio, quem é você. Você tem algum grau de anonimato ali, porque não tem o seu nome, e-mail, CPF, que está fazendo as transações. Então tem algum grau de anonimato. Dá para descobrir quem é você? Eventualmente dá, rastreando transações. Na verdade, você acha que o imposto de renda não está olhando para Bitcoin e está muito enganado. Dá para rastrear quem são os usuários e eventualmente processar por evasão de divisas. Pelo menos vários usuários caíram nessa já. E cada uma dessas chaves públicas são usadas para assinar as transações. Então, lembrando aí dos conceitos de segurança digital, a assinatura digital é baseada no par chave pública, chave privada. Você usa a sua chave privada para assinar as transações, você usa a chave pública para se identificar dentro da rede, para dizer quem que está recebendo os dinheiros. E aí, se você quiser passar o seu dinheiro para frente, não é qualquer pessoa que consegue roubar o seu dinheiro. Você tem que usar a chave privada correspondente àquela chave pública que recebeu dinheiro antes, e aí sim você consegue passar dinheiro para frente. Não dá para roubar o seu dinheiro pura e simplesmente, a não ser que alguém roube a sua chave privada, que em princípio deveria ser difícil. E usa o blockchain por baixo, com Proof of Work, com uma equação aí que é difícil de você conseguir chegar a resolver o desafio rapidamente. Na prática, o que é usado é um hash, uma função de hash,
e demora da ordem de 8 minutos para conseguir resolver aquela equação. Aquela equaçãozinha que eu mostrei lá era só de exemplo, é muito mais complicado do que isso. Demora da ordem de 8 minutos para testar o hash. O que é exatamente feito você precisa achar aquele valor n com aquele conjunto de transações. Quando você tirar o hash da transação inteira, do conteúdo inteiro do bloco, tem que começar com 32 bits zeros o seu hash. Se você consegue fazer isso, maravilha. Se você não consegue, fique esperando que alguém vai conseguir. E para conseguir fazer isso é da ordem de 4 bilhões de testes que você tem que fazer. Depois desses 4 bilhões de testes, em média, você consegue de fato validar uma transação. Então, os mineradores, o que eles ficam tentando fazer o tempo todo é resolver esse monte de desafios de hashes para dizer qual que é o próximo bloco. E isso acaba prevenindo fraudes porque, como você sabe qual é a ordem dos eventos, você sabe exatamente quem recebeu a moeda antes do outro. Então, aquela brincadeira que eu fiz do B e do C, o A estava tentando mandar a moeda para o B e a mesma moeda para o C, o mesmo dinheiro para o C. Não dá para fazer porque dá para saber a ordem que as coisas aconteceram. O primeiro cara que recebeu a moeda, ele é o dono da moeda. O outro cara simplesmente não recebeu moeda porque o A não tinha moeda para mandar. E por que alguém perde tempo fazendo essa validação das transações? Poxa, ficar fazendo 4 bilhões de testes no seu computador para achar um bendito de um bloco, isso dá trabalho. Por que alguém gasta computador fazendo isso? Porque ele recebe dinheiro fazendo isso. Dinheiro, entenda-se, bitcoins. Qual que é a ideia? Suponha que aqui eu tenho um cenário com o usuário tem 10 de saldo, o usuário A tem 10 de saldo, o B tem 0 de saldo, o minerador ainda não ganhou nada. O que o minerador vai fazer é tentar validar um próximo bloco. Suponha que esse próximo bloco tem aqui uma transação de A para B mandando 10. Né? Ele está passando todo o saldo dele para B. O que vai acontecer depois disso, então, no instante T mais 1, aí, no próximo bloco, próximo instante de tempo ditado pelo blockchain, é que o A tem agora saldo 0 e o B recebeu os 10. Mas não é só isso. O minerador também ganha dinheiro. É gerado dinheiro na rede, né? Enfim, pelo esforço que ele teve ali, ele acaba de receber uma certa quantidade de bitcoins para fazer isso. Aqui eu pus 2, mas enfim, a rede remunera menos do que isso. Toda vez que alguém consegue achar uma moeda, são geradas moedas só pelo esforço que o usuário teve, né, que o minerador teve para validar esse bloco. Então perceba que a rede cria dinheiro, né, do nada. Tinha 10 como saldo total da rede, dinheiro total da rede, agora temos 12 como dinheiro na rede. E isso vai sendo criado por um certo tempo. Depois de um certo tempo, pela descrição que o protocolo teve, a implementação atual, depois de um certo tempo, param-se de se gerar moedas. Aí você pensa, mas então ninguém mais vai ficar minerando, né? Por que diabos alguém vai perder tempo minerando se ele não ganha mais moedas? Porque tem um segundo jeito de ser remunerado na rede. Você pode pagar taxas se você quiser que a sua transação seja minerada. Então, além de você pagar aqui, então, no cenário anterior, A tinha 10, B tinha 0, o minerador tinha 0. Quando o A quiser mandar dinheiro para o B, ele vai mandar, por exemplo, 9 para o B e ele paga 1 para seja lá quem for que fizer a mineração desse bloco. Quem quiser ajudar a colocar a transação dele dentro do blockchain vai ganhar 1. E, obviamente, essa soma aqui tem que ser menor do que 10, né? Porque ele não consegue pagar mais do que isso. Então, ao fazer isso, o que vai acontecer é que o B agora tem um saldo de 9, o minerador tem o saldo de 2 aqui pela moeda, se a rede ainda estiver remunerando, e ele ganhou mais 1 por conta da taxa da transação. Quem conseguir minerar, leva essa taxa. E é esse o funcionamento, no final das contas, do Bitcoin, do ponto de vista técnico, é assim que funciona. Só tem alguns pontos importantes sobre esse tipo de rede. Perceba que os mineradores que gastaram tempo tentando achar hashes e não ganharam Bitcoin, eles simplesmente gastaram energia à toa, né? Tempo de processamento à toa. O que isso significa? Que, bom, há um certo desperdício na rede. Todo mundo que não ganhou desperdiçou energia elétrica. De fato, teve mineradores que faliram porque não conseguiram pagar a conta de energia em si. Então, e boa parte dos mineradores tem ido para países onde a energia é mais barata, exatamente porque, bom, se eu não ganhar, pelo menos eu pago pouco pela energia que eu despendi tentando fazer a mineração. Nem todo usuário que quiser participar da rede Bitcoin precisa fazer essa validação de transações. Então se eu quiser comprar Bitcoin, eu vou ter que ficar gastando a minha máquina fazendo um monte de hashes. Não.
Não precisa. Todo mundo pode transacionar sem necessariamente fazer validação. Quem faz validação são mineradores. Então, a maioria dos usuários, no final das contas, não faz essa parte bruta aí de tentar fazer validações dentro do blockchain. E um último ponto importante, tem um lado econômico disso que eu não discuti, mas é importante saber quem gostou do assunto, quem agora entende o suficiente para eventualmente investir em bitcoins. O mercado é bem volátil economicamente e tem gente que fala que é um bom investimento e tem gente que fala que é simplesmente uma bolha que está prestes a estourar. Então, no material, inclusive da disciplina para leitura, tem algumas discussões nesse sentido. Dá uma olhada, é interessante, se é interessante ou não para os seus propósitos investir nesse tipo de moeda. O que é fato, não dá para negar, é que isso aqui é um assunto quente. Então faz sentido num tópico avançado de engenharia de computação. E eu fico por aqui, nos vemos na próxima semana.